Boa tarde a todos, boa tarde a todos vocês que nos acompanham através das redes sociais. Aqui da comunidade Frei Galvão, daremos início à celebração da sexta-feira da Paixão do Senhor. Por fidelidade ao Pai e à humanidade, Jesus assume a cruz e consuma nela a própria vida. Unamo-nos a Ele, servo sofredor, e o acompanhemos em seu julgamento e condenação. Esta celebração, que fomenta em nós a solidariedade com os sofredores, é marcada pelo despojamento e pelo silêncio, e consta de 3 partes: liturgia da palavra, adoração de Cristo na cruz, rito da comunhão. Oremos. Ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa.
Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. A liturgia da palavra é o momento central desta celebração. Jesus enfrenta as consequências de sua fidelidade ao projeto do Pai. Seu sofrimento não é da vontade de Deus, mas causa de salvação e fonte de vida para a humanidade. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido, sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado, ele estava que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para o olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo as nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço da nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo o seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca. Como um cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história e origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens, carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores.
pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do meu Espírito, Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego meu tecido, como morto, e tornei-me povo a despedaçado. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio, e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo que me opressou. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mostrais na vossa face ao vosso servo, e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu-se preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, àquele que era capaz de salvá-lo da morte, e foi atendido por causa de sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus por aquilo que ele sofreu, mas na consumação de sua vida tornou-se causa de salvação eterna a todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Louvor e honra
Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se aí com seus discípulos. Judas levou consigo um destacamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus. Responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-o primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou fora, perto da porta. Então outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversou com a encarregada da porta e levou Pedro para dentro. A criada que guardava a porta disse a Pedro: Não pertences também tu aos discípulos deste homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles, aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seu ensinamento. Jesus lhe respondeu: Eu falei as claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Não falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhes Jesus: Se respondi mal, mostra-me em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá, em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou. Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou. Não. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã
entraram no palácio para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai vós mesmos e julgai-o, de acordo com a vossa lei. Os judeus lhes responderam: Nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isto de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então, tu és rei? Jesus respondeu: Tu o dizes, eu sou o rei. Eu nasci e vim ao mundo para isso, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele, mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo. Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinho e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho. Aproximavam-se dele e diziam: Viva o rei dos judeus! E davam-lhes bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e um manto vermelho. Pilatos disse-lhe: Eis o homem. Quando viram Jesus, os sumos sacerdotes e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu: Levai-o vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo essa lei, ele deve morrer porque se fez filho de Deus. Ao ouvir essas palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabe que eu tenho autoridade para te soltar e autoridade para te crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim, se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no lugar chamado Pavimento, em hebraico Gábata.
Era o dia da preparação da Páscoa, por volta do meio-dia. Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: E de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para o lugar chamado Calvário, em hebraico, Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz. Nele estava escrito: Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus. O que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois de que crucificaram Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica. Tiramos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Assim procederam os soldados. Perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã da sua mãe, Maria de Cleófas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava: Mulher, eis este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado, e para que a Escritura se cumprisse até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram-na à boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. E agora você que está em casa, podendo, se ajoelhe por alguns instantes, para que nós possamos, no silêncio do coração, contemplarmos todo isso, a morte de forma tão injusta pela maldade dos seus algozes. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então pediram a Pilatos que mandasse quebrar as pernas aos crucificados e os tirasse da cruz.
Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um soldado abriu-lhe o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para se cumprir-se a Escritura que diz: não quebrarão nenhum dos seus ossos. E outra Escritura ainda diz: olharão para aqueles que transpassarão. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas, por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e envolveram-no com os aromas em faixas de linho, como os judeus costumavam sepultar. No lugar onde Jesus foi crucificado havia um jardim, e no jardim um túmulo novo. Ainda ninguém tinha sido sepultado. Por causa da preparação da Páscoa e como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham nesta transmissão por meio desta nossa live, que faz você se unir a nós aqui na comunidade São Frei Galvão, comunidade esta que está localizada ao bairro Shopping Park aqui em Uberlândia. Muitos de vocês são os nossos paroquianos, tantos outros fiéis, devotos de diversos lugares, daqui da região e até mesmo fora da nossa região, pelo alcance dessa nossa transmissão. Estamos na segunda parte da Semana Santa e celebrando ao segundo dia desse Tríduo Pascal. Ontem celebrávamos a experiência da instituição, do sacerdócio, da Santa Eucaristia, observando e acolhendo o tamanho exemplo de amor dado por Jesus através da sua humildade esta que ele incentivou aos seus discípulos vivenciarem. Nesse segundo dia do Tríduo Pascal, nós então contemplamos esse dia de silêncio, esse dia em que a Igreja celebra a morte de Jesus. Por isso a Igreja se faz em luto, pois o Cristo se faz morto diante desta realidade, desse grande mistério de Jesus Cristo que perpassa pela sua paixão, pela sua morte e pela sua ressurreição. Amados irmãos e irmãs, de fato, Jesus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esta é uma passagem do Evangelho de João. Seguindo, portanto, o nosso itinerário da nossa Semana Santa, essa semana, por assim dizer, dada a sua importância, nesse ano da graça do Senhor de 2020, em plena pandemia do Covid-19, o coronavírus,
ainda assim alcançamos esta oportunidade da Sexta-feira Santa ou a Sexta-feira da Paixão, como popularmente nós chamamos e acolhemos, para significar a nós esse dia especial de jejum e de profundo respeito à pessoa de Jesus. Eu começo esta pregação das 7 palavras com esta passagem mencionada agora do Evangelho de João: Deus amou tanto ao mundo que enviou o seu Filho amado. Com esta passagem, que é conhecida de todos nós, exatamente para exemplificar algumas virtudes que nós não conseguimos facilmente enxergarmos ali no ato da cruz de Jesus, quando ele se fez crucificado. Mas Jesus demonstra inúmeras virtudes necessárias a nós, para que hoje a gente possa tomar posse. Haja visto que no dia a dia da nossa vida somos homens e mulheres tão acelerados, e neste percurso da pandemia estamos um pouco desacelerados devido às circunstâncias que nos obrigam a isso. Se não tivéssemos essa pandemia, talvez estivéssemos ainda na mesma circunstância e não percebermos aquilo que de fato Jesus coloca e entrega na vida de cada um de nós. Portanto, nessa Sexta-feira Santa ou da Paixão, a Igreja Católica nos ensina, por tradição, a guardarmos o silêncio. Um silêncio que tantas vezes se faz ausente do nosso coração, da nossa vida. Mas ela nos pede que guardemos o silêncio porque Jesus dorme, ou seja, Jesus está morto, Jesus está em repouso, e justamente por isso o fato de que Cristo desceu à mansão dos mortos para resgatar os fiéis que esperam o dia glorioso, a graça da ressurreição. Essas palavras foram, na verdade, um grande e profundo dogma de fé, que professamos exatamente no nosso símbolo cristão, ou conhecido por nós como a oração do creio ou a oração do credo. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia. Cristo hoje quer e pede para que seja retirado todo homem, toda mulher, de todas as circunstâncias que tenham provocado a realidade do pecado em suas vidas. Portanto, irmãos e irmãs, busquemos em Jesus aquilo que Ele tem prontamente para nos conceder. Quando a gente olha para o crucificado, Jesus, o nosso Senhor, lá no Gábata ou no Monte Calvário, nós então observamos que, dentre tantas dores por Ele sentidas, uma delas foi o seu lado aberto, de onde correu sangue e água. Esta é a primeira virtude do Cristo, que simboliza para nós no ato da cruz, sangue derramado, simbolizando para nós lá na frente a alegria do sangue de Jesus dado a nós enquanto bebida, água juntada ao sangue do lado de Jesus, para também no ato da missa nós recordarmos que a divindade do Cristo se une à nossa pobre humanidade. Jesus então nos dá a vida eterna, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos e irmãs, o mundo tem nos apresentado uma vida cheia de esforços para preencher o nosso coração, com tantas coisas passageiras, coisas supérfluas, circunstâncias que não permanecem e que não edificam os nossos corações. E justamente por isso nós deixamos de lutar pelos anseios da nossa alma, a nossa alma que tem sede do eterno, a nossa alma que tem sede, a nossa alma que tem sede do sagrado, porque ficamos mesclados às realidades que são meramente passageiras, e é em Deus que nós conseguimos alcançar esta saciedade da nossa sede que por vezes a nossa alma manifesta.
Precisamos passar pelo lado aberto de Cristo toda a nossa vida, para que daí possamos nascer de novo para uma vida nova, lá no alto da cruz, sendo encharcados com teu sangue derramado pelo lado aberto e envolvidos no coração do Cristo, na simbologia da água. Ali nós encontramos uma virtude fundamental para a nossa vida em todo o contexto da nossa história. É a virtude da esperança. Esperança que traz para nós as oportunidades de vencermos os nossos atos desesperançados. Quantas vezes na vida caminhamos desta forma, sobretudo nesse tempo de pandemia que nós estamos vivendo nas circunstâncias atuais. Um tempo de estarmos preocupados com a nossa saúde, com o nosso bem-estar, e tantos não correspondendo com esse cuidado. E independente desse aspecto, nós poderíamos dizer que o cuidado e o cultivo pela nossa saúde quase que chegaria à categoria de um 11º mandamento da lei de Deus. Mas agora, de modo ainda mais profundo, devemos cuidar desta realidade da saúde corporal, visando edificar a nossa saúde espiritual, para que o nosso coração busque o coração de Deus e possa de fato acolher tudo aquilo que é próprio da esperança necessária à nossa vida. Mas estamos acostumados a vivermos a desesperança, e justamente nesses atos que nós demonstramos com circunstâncias tão pequenas, quando a gente vive o acelerar-se da vida, ao contexto do ativismo, quando não temos paciência, quando não temos a calma, quando não temos a facilidade de promover no outro esta inserção, e quando nós não temos nem sequer a delicadeza de nos preocuparmos com o nosso bom humor. Então a gente vai perdendo as oportunidades que Deus concede a cada um de nós. Uma delas, em forma de virtude, é exatamente a esperança. Irmãos e irmãs, falta para todos nós a esperança porque nos faltam Deus. Do contrário, não passaríamos por esta circunstância. Quando nos faltam Deus por causa das circunstâncias do mundo, nós perdemos de fato aquilo que Ele tem para colocar na nossa vida. Devemos então estar atentos e com os nossos olhos voltados para Deus, que tanto nos ama, e Deus é aquele que nos ensina de fato tudo aquilo que precisamos. Ele nos ensina a termos a paciência, que nem sempre está conosco. Ele nos ensina a esperar, visto que nem sempre nós esperamos. Queremos as coisas, sobretudo de Deus, para ontem, e vivemos o imediatismo desse tempo presente. E Deus nos ensina a amarmos a Ele próprio, e amando a Ele próprio, a condição necessária para amarmos a nós mesmos. Na cruz do Cristo encontramos uma outra virtude, a virtude da fé. A fé que se encontra no Cristo em todo o mistério da cruz, pois só podemos entender um Deus que oferece o seu Filho único para morrer por um povo que não merece, se for exatamente pela nossa fé. Deus deu o maior atestado de confiança ao homem. Só esse gesto poderia salvar todo mundo. O atestado da confiança dado por Deus é a sua entrega de seu Filho amado nas mãos da humanidade essa que o condenou de modo injusto à morte, e à morte de cruz. Nós somos convidados a vivermos esta realidade, a lutarmos contra as circunstâncias que nos afastam de Deus, pois o amor que se encontra em Deus é o que vai ser a porta de abertura para a nossa caminhada, pois Deus é amor. Deus é aquele que de verdade transforma a nossa vida. É só olhar para o crucificado. Aqui na nossa igreja, a nossa imagem do Cristo crucificado, pela tradição mesma
da igreja para o dia de hoje, ela se encontra coberta. Mas provavelmente aí na sua casa deve ter algum crucifixo que não esteja coberto. E ainda que esteja, a nossa imagem com relação ao Cristo crucificado, ela é fundamental e deve dizer para nós, no silêncio da cruz de Jesus, ali pregado, ali morto, tendo passado pelas suas dificuldades. É só olharmos para o crucificado que nós vamos ver nele a prova mais expressiva do amor, aquele que é capaz de dar a vida. E nós, quando foi que nós demos a vida por algum criminoso? Quando foi que nós demos a vida por algum pecador? Quando foi que nós demos a vida por amor de alguém que convive com vivemos no mundo da competição, quando nós vivemos no mundo do egoísmo, no mundo do comodismo, desencantos e sobretudo no mundo onde se mede as pessoas por aquilo que se tem e não por aquilo que elas são, contrariando a vontade de Deus. Mas devemos recordar que Deus deu a vida por cada um de nós. Deus deu a vida por mim, Deus deu a vida por você, Deus deu a vida por aqueles que, segundo os nossos julgamentos, não correspondem com a vontade de Deus, e tantas vezes agimos como verdadeiros algozes, atribuindo sofrimentos ao Cristo na pessoa daquele que tem algum tipo de caminho tortuoso, e muito facilmente nós o condenamos. E se pudéssemos, talvez até o condenaríamos à morte de cruz, se fosse o contexto cultural desta nossa realidade de vida onde nós vivemos. Mas justamente por estas circunstâncias que nós devemos olhar para o crucificado, que nós estamos rezando, que estamos de luto, e percebermos que naquela cruz, embora o Cristo nela tenha morrido, ali gera vida, por todas as dores por ele passadas ali, e por sabermos que a cruz é o trono do amor de Deus, e por amor deu seu Filho amado aos cuidados da humanidade. Então, irmãos e irmãs, peçamos a Deus, o Senhor das virtudes da cruz, para que nós possamos viver e experimentar uma vida nova a cada instante que passa na nossa história e que pelo Cristo foi conquistada diante do teu sangue derramado na cruz, de onde ele de fato perde a vida no aspecto físico e ganha vida na experiência da ressurreição, promessa dada a nós pelo Cristo, e é o que certamente nós queremos alcançar em um determinado momento da nossa vida e da nossa caminhada. Para Deus conta mais a qualidade de nossas fidelidades do que a quantidade de nossas infidelidades. Conforme a gente diz sempre esta palavra ou esta frase nas nossas pregações em nossas comunidades paroquiais. Para Deus conta mais a qualidade das nossas fidelidades do que a quantidade de nossas infidelidades. O crucificado, irmãos e irmãs, que é Jesus Cristo, esse episódio da cruz do Cristo permite que nós todos saibamos valorizar, reconhecermos o erro e acolhermos as mudanças necessárias. A crucificação de Jesus Cristo é narrada nos 4 evangelhos que nós temos, quanto os sinóticos, quanto o evangelho de João. E todos eles trazem uma realidade para nós. É uma tradição antiga da igreja, das grandes pregações refletirem e mergulharem na espiritualidade das 7 palavras de Cristo ditas no ato da cruz. Hoje podemos nos prostrar diante do crucificado e, beijando suas santas chagas, recebermos os frutos desta santa devoção. Às 3 horas da tarde, nos diz os evangelhos, Jesus morre por amor de mim, por amor de você. Essa é a hora da misericórdia, e por isso nós rezamos: ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Vamos repetir, você em casa: ó sangue e água
que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. Irmãos queridos, dentro desta espiritualidade, rezemos com as 7 últimas palavras de Cristo na cruz, dando a vida por mim e dando a vida por você, e dando a vida então por todos nós que formamos esta grande humanidade que muitas vezes vive as fragilidades ou infidelidades, mas recordemos que o nosso Deus de amor, Ele quer recolher aquilo que nós apresentamos enquanto virtudes que temos. Lá no alto da cruz, num dado momento, Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele então dinamiza o aspecto do perdão, o olhar da compaixão, como bem nós estamos vivendo esse tema da campanha da fraternidade. Olhou, sentiu compaixão e cuidou dele. Jesus se deixa crucificar pelos nossos pecados. Ele não foi crucificado pelos pecados dele, até porque ele não teve nenhuma circunstância de pecado, mas ele se permite ser crucificado, ser condenado, ser morto por causa dos nossos pecados, na simbologia da cruz, que tão longamente ele carregou no caminho que o conduziu à experiência do Calvário. Portanto, Jesus se deixa crucificar em nome do perdão de toda a humanidade. Estamos inclusos nesta realidade. Um outro momento, Jesus diz: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Jesus é a porta de abertura para o céu. Ele então crucificado, entremeado por 2 ladrões, um ficou conhecido como o bom ladrão, Dimas, que foi aquele que reconheceu a oportunidade da mudança de vida, da conversão que a gente diz tanto, sobretudo nesses últimos dias que preencheram ao nosso período da Quaresma. Então o bom ladrão reconhece em Jesus a porta do céu, e Jesus dá a ele esta garantia: hoje mesmo você estará comigo lá, no céu, no paraíso. Jesus se deixa crucificar exatamente pela salvação dos perdidos, daqueles que em princípio não valiam nada, daqueles que foram os maiores e talvez os piores de todos os pecadores, e Jesus se permite crucificar em benefício da salvação de todos. Jesus deixa-se crucificar para nos abrir o caminho das portas do céu, e certamente todos nós almejamos o céu, mas é preciso fazermos um caminho e enxergarmos em Jesus as realidades tão específicas que Ele traz para a nossa vida. Um dado momento na cruz, Jesus diz: mulher, eis aí o teu filho, e diz ao filho: filho, eis aí a tua mãe. O sentimento do amor e da proteção. Maria, de algum modo, sem a presença do filho, desamparada estaria ficando nas entrelinhas. De igual modo, a humanidade na figura de João, o discípulo amado. Mas Jesus, no alto da cruz, ele tem o olhar do amor e o olhar da proteção para com a mãe que o gerou e para com toda a humanidade a que ele veio. Então a entrega, naquele momento, Maria torna-se a mãe de toda a humanidade, a rainha do céu e da terra. E naquele também momento, pela fala, pelo acolhimento de João com relação a Maria, a mãe de Jesus, a nossa humanidade passa a ser protegida, amparada e guardada diante das obras sagradas da Virgem Maria, a nossa mãe. Portanto, Jesus se deixa crucificar por amor para a salvação do mundo. Ele se deixa crucificar e recomenda sua mãe a João para que continue na proclamação da paternidade da família de Deus, que vai dando o seu suporte até chegar no momento pelo qual nós vivemos hoje. E assim, tanto tempo que a realidade que Deus permitir possa gerar no coração de todos esta alegria do acolhimento.
Um outro momento, Jesus diz na cruz: meu Deus, por que me abandonastes? É o sentimento do aspecto humano, o perigo de morte, as inseguranças. Não que Jesus tenha passado por esta realidade de sentimento, mas sendo Ele Filho de Deus e sendo Ele de natureza também humana e entendendo os aspectos humanos, Ele então coloca ali a fragilidade de toda a humanidade. Jesus se deixa crucificar no lugar dos pecadores e se coloca à disposição daqueles que querem alcançar a salvação. Veja, a fala é humana. Meu Deus, lá na cruz crucificado, por que me abandonaste? Ou seja, ele se esvazia da sua divindade para dar aos pecadores existentes no mundo esse contexto da humanidade que almeja a vida eterna. Então nós enquadramos nesta realidade das fragilidades da nossa humanidade, para então irmos ao encontro de Deus na perseverança, no amor, no acolhimento, no desejo de acertar, no desejo de se ter as virtudes necessárias para a nossa vida. E em um outro momento, Jesus diz: tenho sede. A sede, naturalmente, considerando o corpo humano, o desejo da água para vir trazer o frescor, a tranquilidade. Como é bom tomarmos uma água, e como é bom nós contarmos com a água, com as realidades importantes que ela nos traz. Jesus refere-se à chamada sede da redenção. Jesus morre de sede para dar a água da vida ao mundo, pois ali naquele momento não lhe foi oferecida nenhuma gota de água, e sim as gotas do vinagre. Então Jesus morre em princípio de sede, porque essa lhe faltou, para dar a água da vida, a água do céu, a água de Deus, a toda a realidade do mundo. Jesus anseia pelo mundo que seja redimido dessa sequidão que o mal provoca em cada criatura humana, gerando a prática do pecado. Desta redenção que vem de Deus para nós, que vem do céu na direção de todos nós, para buscarmos a realidade desse convívio pessoal com o Criador. Um outro momento, Jesus diz: tudo está consumado. Aqui nós entendemos o processo caminhando para a entrega de Jesus, a finalização quase da vida humana de Jesus Cristo naquele madeiro. Jesus fica satisfeito ao ver consumada a sua obra da redenção, sua vitória sobre a morte, sua vitória sobre o pecado, pois os pecadores os colocaram ali naquele madeiro santo. E com esse gesto, Jesus contempla o mundo redimido pela sua morte, que traz a vida numa missão que se possa cumprir no exercício da vida humana, voltada para os aspectos da vida cristã. Então vejamos que Jesus, no alto da cruz, ele demonstra virtudes, e ele demonstra suas palavras, cada uma das palavras trazendo para nós a realidade de uma boa compreensão, para trilharmos os nossos passos diante desse grande mistério, mistério de amor, mistério divino, mistério acolhedor. E por último Jesus diz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. A certeza do dever cumprido, da missão realizada, e ali se faz a morte física de Jesus. Jesus expira nas mãos do Pai para ensinar a viver e morrer. Nós nascemos, temos uma realidade de história, um itinerário, em dado momento vamos morrer de alguma causa, e o importante é que nesse intervalo entre o nascimento e a finalização da nossa vida, tenhamos todos contribuído e correspondido com o grande mistério da graça de Deus, para também, em dado momento, dizermos: Senhor, nas tuas mãos eu entrego meu espírito.
Jesus reina no mundo espiritual, abrindo ao mundo o reino da vida eterna. Ele vem à realidade daquilo que é próprio do humano para prometer ao humano aquilo que é próprio do divino. Esta retomada da nossa fé para então termos a tranquilidade de almejarmos a graça da vida eterna, mas fazendo por onde? Portanto, irmãos e irmãs, o mundo tem sede de Deus. O mundo tem sede de beber do manancial da salvação, que é exatamente o coração de Jesus ali colocado no corpo do Cristo e tudo colocado no madeiro sagrado, na cruz. O madeiro torna-se sagrado depois da passagem de Jesus. Era simplesmente um madeiro. Mas o sangue de Jesus Cristo nos lava, nos livra de todos os males, de todos os pecados e nos conceda a vida eterna se estivermos na abertura destas graças do Cristo derramadas sobre cada um de nós. Uma passagem de João nos diz assim: um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, em expiação dos nossos pecados e os pecados do mundo inteiro. Todos nós sabemos rezar o texto da misericórdia. Vamos dizer essa ejaculatória: Eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e os do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Pela sua dolorosa paixão. Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Queridos irmãos e irmãs que estão nos acompanhando por essa transmissão, desejo a cada um de vocês que seja sempre possível o Senhor Jesus Cristo visitar você, ou te visitar na mansão do seu coração. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham da sua casa, a nossa equipe que se faz presente aqui também na comunidade São Frei Galvão, nessa sexta-feira santa, ou sexta-feira da paixão, dia da morte do Cristo. Nós agora, nessa etapa da nossa celebração, que não é missa, mas apenas uma celebração intitulada como leitura da paixão, normalmente celebrada às 15 horas, tendo seu início, nós agora vamos fazer a oração universal. Esse momento é aquele momento pelo qual, quando as igrejas estão lotadas, como é de praxe na sexta-feira santa, quando o padre diz ajoelhemos, levantemos, então fica naquele movimento todo. Nesse ano nós vamos convidar você que na primeira oração, você aí na sua casa se ajoelhe. Quando nós passarmos para a segunda, você já pode ficar de pé, e somente lá na frente, a hora que eu pedir,
vocês que puderem novamente se ajoelhem. E os que aqui estão também, nesse primeiro momento, todos vão se ajoelhar. A animadora da celebração fará a primeira parte e o padre vem com a segunda parte. Então, nessa oportunidade, nós vamos rezar pelo mundo inteiro. O mundo inteiro que está passando por esta pandemia. A gente tem que continuar falando, lembrando das necessidades dos devidos cuidados. A certeza na graça de Deus, a liberdade, mas seguindo as orientações que têm sido dadas a nós por ocasião dos órgãos de saúde. Então nós vamos juntos rezar. Ajoelhemo-nos. Pela Santa Igreja, oremos, irmãos e irmãs, caríssimos, pela Santa Igreja de Deus. Que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa Igreja, espalhada por todo o mundo, permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Levantemos. Pelo Papa, oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua Igreja, governando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos, protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão, que governais por meio dele, possa crescer em sua fé. Por Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Todas as ordens e categorias de fiéis, oremos pelo nosso Bispo Dom Paulo, por todos os bispos, presbíteros e diáconos da Igreja e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da Igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade. Por Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Pelos catecúmenos, oremos pelos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os pecados, sejam incorporados em Jesus Cristo.
Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa Igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos. Por Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Pela unidade dos cristãos, oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem em Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua Igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso, conservais os que estão desunidos, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo. Por Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Pelos judeus, oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor de seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa Igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção. Por Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Pelos que não creem em Cristo, oremos pelos que não creem em Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade, e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida. Por Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Pelos que não creem em Deus, oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos
só em vós achassem repouso. Concedei que entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo testemunhos das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos, por Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pelos poderes públicos, oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo sua bondade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa. Por Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Queridos irmãos e irmãs, esse ano na oração universal foi agregada mais uma oração por conta desta pandemia que nós estamos vivendo no mundo inteiro. Então, Dom Paulo Francisco Machado, nosso bispo diocesano aqui de Uberlândia, nos pede para que seja nesta hora da oração universal, seja feita essa nossa oração, para que assim a gente peça a graça de Deus para a cura necessária a nós. Oremos ao Deus da vida, salvação do seu povo, para que sejam consolados os que sofrem com a doença e a morte provocadas pela pandemia do novo coronavírus. Fortalecidos os que heroicamente têm cuidado dos enfermos e inspirados os que se dedicam à pesquisa de uma vacina eficaz. Ó Deus, nosso refúgio nas dificuldades, força na fraqueza e consolo nas lágrimas, compadecei-vos do vosso povo que padece sob a pandemia, para que encontrem finalmente alívio na vossa misericórdia. Por Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Pelos que sofrem provações, oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome, abra as prisões e liberte os cativos. Vele pela segurança dos viajantes e transeuntes, repatrie os exilados, dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos,
e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição. Sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações, com o socorro da vossa misericórdia. Por Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham nessa nossa cerimônia da Sexta-feira Santa, a leitura da Paixão. Nesse momento, nós vamos nos preparar para vivermos uma realidade toda especial, que é a apresentação do Cristo crucificado e morto, momento pelo qual nós vamos fazer um pequeno instante de profunda adoração, tendo Cristo sido apresentado. O cantor vai nos conduzir, eis o lenho da cruz, no qual pendeu a salvação do mundo, à medida que o Cristo for sendo descoberto, e seria aquele momento do beijo, quando toda a nossa Assembleia reunida fazia esse contexto do beijo. Esse ano a gente não vai ter o beijo, mas o sacerdote vai beijar em teu nome, e por alguns instantes vou segurar a imagem do Cristo, e aí da sua casa, de algum modo, você manifeste o seu beijo ao crucificado, ao Redentor do mundo, pois Ele é de fato aquele que nos salva. Eis o leito da cruz, do qual perdeu a salvação do mundo. Vinde adoremos. Eis o leito da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde adoremos. Eis o leito da cruz, do qual perdeu a salvação do mundo. Vinde adoremos. Senhor, pela tua paixão, no abandono da cruz, tem piedade de nós. Jesus, pelo sangue jorrado do teu coração, pelo teu sacrifício, misericórdia, Deus Santo, Deus forte, Deus
acompanham aí das suas casas, você em família, o grande mistério de amor que nós estamos celebrando no dia de hoje. Alegria em poder contar com você aqui, se não estivéssemos vivendo esse contexto atual. Mas dessa forma também nós queremos levar o Cristo a você, para que você não perca nenhum dos mistérios divinos de Deus celebrados pela nossa Igreja Católica, que é tão rica no seu simbolismo, na sua tradição. Então você está conosco, o Cristo sobretudo está com você, fazendo essa nossa grande comunhão de fé. Nesse próximo momento, o Cristo, Senhor da nossa vida, o Cristo crucificado, dá espaço à sua mesma excelência, porém no aspecto da Eucaristia. Nesses dias vocês não têm comungado, eucaristicamente falando, pelas orientações dadas a nós, e a Igreja também segue as orientações. Então, nesta hora, você é convidado a fazer conosco a comunhão espiritual, e os que aqui estão juntamente comigo receberão a comunhão, mas queremos que por esse nosso gesto você se sinta abraçado pelo Cristo Eucarístico, não somente crucificado, mas o Cristo vitorioso, que é capaz de levar ao teu encontro toda a graça, todo o poder e toda a proteção. Nós vamos receber o Santíssimo Sacramento do altar. Com amor e confiança, irmãos e irmãs, rezemos a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz. Eu vos dou a minha paz. Não oleis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Felizes os convidados para a ceia do Senhor, meus irmãos e irmãs, o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para os céus e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem da vossa misericórdia. Jesus manso e humilde de coração,
Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Jesus, eu confio em vós. Jesus, eu confio em vós. Queridos irmãos e irmãs que nos acompanham, então nesta hora receba você conosco a graça da presença do Cristo, de maneira espiritual, você nos acompanhando, rezando e cantando, para que haja sempre a manifestação do Cristo vivo na sua vida e na sua casa. Amém. Aos vossos pés, ó meu Deus, me prostro e vos ofereço o arrependimento do meu coração contrito e mergulho no vosso e na vossa santa presença. Eu vos adoro no sacramento do vosso amor, desejo receber-vos na pobre morada do meu coração, que vos oferece à espera da felicidade da comunhão sacramental. Quero possuir-vos em espírito. Vinde a mim, ó meu Jesus, que eu venha a vós, que o vosso amor possa inflamar para que a vida e para a morte. Creio em vós, espero em vós, eu vos amo. Assim seja. Amém.
Queridos irmãos e irmãs que nos acompanharam, a nossa cerimônia está chegando ao seu final. Como todos já sabem, mas apenas lembrando, na sexta-feira da Paixão a gente não dá a bênção, então a gente vai encerrar com a nossa oração final. E amanhã, sábado, sábado santo, nós celebraremos a Vigília Pascal às 19h30 da Comunidade Imaculada Conceição e será transmitida também por essa mesma plataforma. Um aviso importante também aos dizimistas e àqueles que querem fazer sua contribuição através do dízimo. Nós informamos que haverá o plantão do dízimo neste final de semana, aqui na comunidade Frei Galvão, amanhã, sábado, das 9 às 10 horas da manhã, e no domingo, de 10 às 11 horas. E também na igreja, no sábado, amanhã, de 17 às 18 horas, e domingo também, de 9 às 10 horas da manhã. Então, só reforçando, neste fim de semana, aqui na comunidade Frei Galvão, você poderá fazer sua contribuição. Também sentir assim o desejo de se cadastrar como dizimista. Estaremos então nesses dias, com esses horários, em plantão para receber a sua oferta. Sábado de 9 às 10 e domingo de 10 às 11, na comunidade Frei Galvão e na Igreja Imaculada, sábado de 17 às 18h30 e domingo de 9 às 10 da manhã. Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra de vossa misericórdia, para que pela participação deste mistério nos consagremos sempre à nossa vida. Por Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Irmãos e irmãs, obrigado pela participação através da live. Permaneçam na paz do Senhor. O Senhor os acompanhe hoje e sempre. Amém.